Olá, está começando o Conversa Diária. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a nossa conversa é leve com muitas histórias. O nosso convidado de hoje é Renê Almeida. Ele veio para Bauru para fazer engenharia civil. É isso mesmo. Ele veio aqui com um propósito. Porém, as coisas aconteceram de forma um pouquinho diferente. Até para ele se manter aqui na cidade, ele começou a vender trufas. Com esse empreendimento, até para, né, ter outros resultados, e ele gostou tanto que passou a ter como ofício para o dia a dia. Nós vamos conversar com ele, que ele tem muitas histórias, né, que ele acaba sendo meio que psicólogo também aí dos seus clientes. Renê, muito bacana, viu, conhecer a sua história, né? Antes a gente estava falando aqui nos bastidores, nós temos muita coisa para compartilhar com o pessoal que nos acompanha. Muito bem-vindo aqui no Conversa Diária, que é uma conversa entre amigos, tá? Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigado pelo convite também. Eu estou muito feliz, muito honrado, né, quando eu recebi essa notícia, né, falando que eu poderia vir aqui, vocês me perguntando, eu fiquei muito feliz e até eu tô sem jeito até de falar aqui. E uma boa tarde, vamos seguindo aí. Vamos seguindo, sim, com certeza. Olha, só de conversar aqui nos bastidores com o Renê me diverti bastante, gente. Espero que vocês também possam se divertir aqui junto nessa conversa entre amigos. Renê, como que a sua história começou, então, vindo para Bauru, né? Quem é Renê e entrando na vida universitária e depois também fazendo as vendas aí com as Tá bem. trufas. Então, em 2010, né, eu estava conversando lá com minha mãe, nós descobrimos uma USC, a Universidade do Sagrado Coração, e eu decidi me emprestar, e as coisas foram dando certo, e eu vim para cá na metade de 2010. Né? No começo eu vim para fazer ciência da computação, eu acabei fazendo 3 anos de ciência da computação, acabei por alguns motivos mudando, né, que eu acabei preferindo engenharia civil. Com o tempo, nesse meio tempo que eu estava fazendo ciência da computação, eu fui fazer alguns cursos assim, só por coisa no Senai, de mecânica, que não tinha nada a ver, mas era por hobby. Fui fazendo no final de semana para aprender e comecei a ver os professores, o pessoal que fazia curso de pedreiro. E comecei a achar fantástico. Eu falei, cara, como isso é legal. Eu fiquei apaixonado, assim. E aí conheci os meninos que faziam engenharia civil, fui vendo eles trabalhando na obra, no escritório, fui vendo tudo assim. Falei, cara, é isso, eu gosto disso. Eu gostava de ciência da computação, me dava muito bem. Mas falei, mas acho que essa área para mim é... E acabei fazendo essa transição. Tanto que, quando eu estava fazendo engenharia civil, quando eu mudo para fazer engenharia civil, eu gostava muito de ficar em obra. Falar, né, aquele contato ali, tá com os pedreiros e tal. E aí eu peguei e falei, eu não quero ficar em escritório, não quero fazer estágio em escritórios, coisa assim. E falei, eu preciso arrumar um jeito de ficar em obra. E comecei a vender trufa para ganhar um dinheiro para poder ir me mantendo, para que eu tivesse um tempo livre para poder fazer estágio voluntário. E começou a dar certo. Né, como eu tinha um tempo para fazer estágio voluntário, eu comecei a fazer curso na área de tarde, tinha um tempo ali na área de engenharia. Fazer um parênteses, você não só fazia as vendas, mas você também produziu todas essas trufas, né? Eu faço as trufas. As primeiras trufas que eu vendi, que eu não fiz, as primeiras que eu vendi, eu comprei de um rapaz, que eu consumia muito trufa dele, né, que ele vendia para ajudar a sogra. Inclusive, hoje ele até montou uma hamburgueria, que tá bem, graças a Deus, perto no Bauru Shopping. E ele vendia para ajudar a sogra dele. Um dia eu comprei e saí vendendo no centro. E deu certo, graças a Deus, esse dia. Vendi e dali eu comecei a aprender a fazer trufa. Foi, né, até a primeira que eu vendi na USC ainda, uma menina me xingou. Foi muito legal. Por quê? Eu sou acostumado com guarda-chuvinha. Sabe aquele chocolate que gruda na boca? Pra mim, isso aí era o que eu comia na infância. Então, qualquer coisa que você me oferecer... Aquele hidrogenado. Nossa, aquilo pra mim que era maravilhoso, né? O sonho. Então, quando eu fiz a primeira trufa, eu fiz uma trufa que pra mim tava maravilhosa. Daí eu cheguei e vendi uma trufa de morango, não vou esquecer. A menina sentada ali na USC, ali, na frente da cantina. Eu ofereci pra ela, ela comprou. E ela falou, olha, desculpa, mas essa trufa é uma porcaria, sua propaganda é enganosa. Isso aqui é horrível. Eu falei, muito obrigado pela sensibilidade, né? Nossa, foi fantástico. Sinceridade. Aí eu peguei, falei, olha, eu vou para casa, vou aprender a fazer e trago amanhã. E foi 1 dia, 2 dias ali, fazendo e mudando e testando e comendo outros doces para melhorar meu paladar.
e trouxe 2 dias depois. E aí ela comeu e falou, agora gostei, agora pode, parabéns. Você conseguiu pode... vender para a mesma pessoa? Não, eu entreguei para ela de brinde porque ela já tinha Sim. comprado e não tinha gostado. Aí eu entreguei para ela, ela gostou, e dali eu comecei a mudar um pouco, né? A ver o que o povo gostava mais, e comecei a vender ali. Lá ali não podia vender, né? Deixando bem claro, um dia eu tava tendo feira gastronômica, e estudava lá, eu tava vendendo. Aí um dia tinha uma diretora lá, de alguma área assim, ela tava sentada e oferecendo umas trufinhas ali escondidas e tal. Aí na hora que eu chego, você quer trufa? Quer trufa? Conversando, na hora que eu chego pra ela assim, que eu vejo que é o rosto dela assim, eu falo, essa feira vai só até hoje ou vai até amanhã também? Aí ela falou, não, vai até amanhã. Deu, muito obrigado, é que hoje eu não trouxe dinheiro, mas amanhã eu venho comprar. E sai andando sumindo ali. E você vai vendendo, vai conhecendo o povo, vai... Aí eu já fazia engenharia já, ele já tava... Né? Mas pode... Você então saiu da ciência da computação, foi para engenharia e de repente também vendendo trufas para se Vendendo trufa. manter. E dentro né, desse contexto, você acaba sendo um comunicador. É o que a gente Oh. observa. Né? Porque assim, com seus clientes, você não faz somente esse papel de vendas, é meio que um psicólogo também, é as informações que eu tenho, correto? Às vezes minha mulher fala pra mim, fala assim, você vai vender trufa? Eu falei assim, ó, eu vou bater um papo. Acontece que no meio do caminho eu acabo vendendo, né? Porque todo mundo tá muito na correria, todo mundo tá muito... ninguém tem muito tempo para as coisas. Então, às vezes, a pessoa tem 10 minutos ali e ela joga a vida dela, ela precisa só desabafar, né? Que nem eu até tinha comentado antes, do mendigo que passa lá, e ele fala assim, olha, René, a única pessoa que eu consigo conversar é você. Eu não entendo quase nada que ele fala, mas ele fala, e ele fica falando, e eu falo, rapaz, que interessante, né? Tá, história pesada. Fala assim, Você é um bom e ele ouvinte. aí eu vou ouvindo, ele vai contando, aí ele conta umas piadas, e eu dou uma risada porque eu não ouço também as piadas, e aí eu fui pesquisar na redondeza se alguém entendia o que ele falava, ninguém entende muito não, ele fala muito baixo, muito... Daí eu falei, rapaz, dá risada então. Você faz o papel do bom ouvinte. Aí você vai ouvindo e vai conversando, e você vai conhecendo histórias fantásticas, né? Você vai vendo a sua insignificância. Porque você vai vendo como o mundo é grande, como tem realidades ali que às vezes você não tem acesso, né? E aí você até cria empatia, porque por coisas que você não sabia que tinha, assim, né? Você vê assim, história de todo mundo é tipo. Tem alguma história assim que marcou você do extremo? Por exemplo, a pessoa que está mal-humorada, né? A pessoa que está bem-humorada, porque você no dia a dia você deve encontrar todos os tipos de pessoas, de público, né? Tinha um senhorzinho maravilhoso, né? Que ele era muito mal-humorado. Ele chegou um dia pra mim e falou assim, hoje é segunda-feira, né? Sabe por que hoje é o melhor dia da semana? Eu falei, por quê dele? Porque é o dia que tá mais longe da próxima segunda-feira. Eu falei, tá certo. Mas tinha um caso assim um doce que fez, que foi que um dia tinha uma senhorinha que eu conhecia, isso que eu tinha falado, né? Tinha uma senhorinha que eu conhecia que ela era muito gente fina, mas quando tava de bom humor, se a vida tivesse boa, ela... E quando ela tava um pouquinho humorada, ela não cumprimentava mais ninguém, não falava com ninguém. E aí eu saí de casa um dia cedo, encontrei ela, e ela não... essa história... Aí ela não me cumprimentou e tal, eu falei, bom dia, tudo bem? Passei reto. Aí quando eu chego ali no Confiança à noite, tem uma senhorinha que olha pra mim e fala... sempre passava lá, conversava, ela falou, olha, Renê, hoje eu não vou conseguir falar muito com você, eu tô meio triste porque eu acabei de descobrir que eu tenho câncer. E num desespero, assim, mas numa calma, assim, desespero, assim, você via no olhar, mas num jeito de tratar com a gente sabe, com uma calma, com carinho ali nas palavras, ali, um jeito de falar. No fim, eu comecei a perguntar para ela o que era, ela ficou mais de meia hora, saiu dando risada, porque eu não consigo ficar sem contar uma piada ruim. E aí ela saiu e depois até foi acompanhando ela, e graças a Deus hoje ela já tá bem, não tem nada. Então, assim, onde eu ouvia ela, eu abraçava, falava, você tá bem, tá tudo em ordem. E aí ela já emendava e contava a história da filha dela, que foi para outra cidade estudar, e você vê outro perrengue também que vai passando, e vai lutando, e vai vencendo. Então você vai escutando. Ali no Confiança, eu acho sensacional que tem o pessoal que faz cursinho ali. E tem o pessoal tem o pessoal que estuda ali nas escolas da região. E então você ouve muita história, você vê muita gente assim. Tem uma menina que ela estudava, você via ela nervosa ali, a mãe dela ali também, nós vamos estudar, e vamos conseguir, vamos ver se ela passou em primeiro lugar na USP. Ela foi, nossa... E era uma pessoa também que sempre que é estava ali de comprando Bauru, suas direto, trufas, até hoje. dialogando. Nossa, a mãe Seus dela... clientes viram clientes amigos, Vira. Tá? de alguma Eu forma. vou falar pra você, ou o cara fica muito bravo com as piadas que já aconteceu, né? E não vota mais, aí o outro... Mas a maioria vira, a maioria você acaba... Tem cliente que passa ali, aí você vê essas histórias, então as pessoas vão comemorar ali, para. Teve um menino esses dias que tava tirando carta,
E ele trabalhava numa das empresas ali, e ele passou na carta de carro, né? Ele passou na carta de carro, aí quando chegou na de moto, ele falou, René, eu vou tentar de moto uma vez só. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho condições de continuar pagando, né? Aí chega no dia dessa prova, eu nervoso, de manhã com o celular tremendo, suando frio, falando, esse menino tem que passar, porque senão ele não vai tirar essa carta e tal. Mas eu não vou ligar pra ele, porque se eu ligar pra ele agora, ele vai me desconcentrar da carta. No fim, passou, graças a Deus. Passou do meio-dia, eu falei, e aí, campeão, deu certo. Ele passou, graças a Deus, por favor. Agora eu vou tomar mais cuidado na hora de atravessar a rua, mas tá tudo certo. Tudo bacana. Você, com 36 anos, já tem toda essa empatia pelas pessoas, gosta do que faz. Você pega amor ali, né? E a família é uma família de comerciantes também? A família, em partes, né? A minha mãe, ela teve uma lojinha em Maceió, na verdade, né? Minha mãe, quando eu nasci em São Paulo, aí logo em seguida ela foi para Maceió com meu pai, e eles montaram uma lojinha lá. Só que lá era muito difícil, porque ou você tinha uma classe muito alta ou uma classe muito baixa lá. E ela fez uma lojinha de roupa para classe média. Chegou um momento que ela falou, cara, não vai vender mesmo, tá duro, e ela viu muita fome. E, pra você ter ideia, ela enterrou um menino do vizinho dela de fome mesmo, que ele morreu, de uns 8 anos, e ela começou a doar roupa. Falou, eu vou doar roupa, depois eu vou voltar para Botucatu. Começou a ajudar as pessoas, começou a fazer as coisas e, enfim, vendeu as coisas e voltou de ônibus. Meu pai de ônibus e ela de avião, porque ela falou, não, lá em Botucatu. Então, assim, ela que... só que ela tem esse espírito, como ela já viu muita coisa, e ela trabalha como técnica de enfermagem, na Unesp ela faz a parte de hemodiálise, ela acaba tendo contato com muita gente que vai morrer, né? Todo mundo vai morrer, mas, assim, há pessoas ali que às vezes estão em alguma situação um pouco mais delicada. E eu vejo ela tratando essas pessoas. Um dia, uma funcionária lá, amiga dela, falou, meu, sua mãe é demais. Eu cheguei no serviço, ela com um recorte de jornal contando piadas, os pacientes tudo dando gargalhada lá, quase não se aguentando. Pode-se considerar que você tem um histórico já familiar, já vivenciou isso dentro da casa, da família. Isso fez a diferença para você hoje, não só na sua profissão, né? Como um vendedor hoje ambulante, com as trufas, mas também tendo todo esse cuidado com as pessoas que você conhece no dia a dia. Sim. Não, a família, eu acho que meus tios, assim, eles são sensacionais. Você sentar do lado deles, pode ter a situação que for, você vai dar muita risada. Até na virada de ano, eles falaram, cara, tem um tio meu que ele foi um pai pra mim mesmo, né? Pegava, levava pra jogar. Ele brigava com a minha mãe, porque era irmão, discutia, os dois discutiam, ele pegava a minha irmã e levava pra comer, pra sair fora. Minha mãe falava, meus filhos, deixa eles... Não, vou. Eles têm que se divertir um pouco. E ele era sensacional, e ele é muito piadista. Né? Ele que deu o meu primeiro emprego, quando eu tinha, bem pequenininho assim, não primeiro emprego, assim, mas ele era eletricista. Ele falava, quer ganhar um dinheirinho? Vamos lá, tinha 12, 13 anos ali, já ia, trabalhava com ele de servente de eletricista ali, ele já dava um dinheiro, então ele já ia educando já. Depois, à noite, pegava e levava para jogar bola, depois comer um lanche. E ele era muito engraçado, né? Ele quando estava tendo um jogo de futebol assim, ele falava, rapaz, esse resultado aí é perigoso, né? Mas é mais perigoso para quem tá perdendo. Tem sentido. Em relação a desafios, Renê, para você, né, em toda essa trajetória, qual foi o período que você passou assim, o maior desafio que você acha? E como foi superá-lo? Olha, desafio, assim, quando eu decidi vir para cá, eu decidi criar uma carreira. Falei assim, putz, eu vou trabalhar, eu preciso me sustentar. Então, você tem desafios, assim, você tem perrengues, você passa no dia a dia, mas todo mundo tem isso. Mas para mim, desafio mesmo, assim, para mim, que gerava tristeza, não era nem assim, nessa época, era na época, por exemplo, que eu cuidava dos meus avós, que eles estavam muito ruinzinhos, né? Numa época que eu cuidei do meu sogro, que descobriu. Isso para mim, eu acho que era, você falar que desafio. O resto é só trabalho, arregaçar as mangas, criar uma meta e entendi. Vivenciamos, inclusive, também o período da pandemia. Você, como vendedor ali, como que você conseguiu lidar com a situação? Olha, com o período? Primeiro que sim, você tem que nesse momento você teve que mudar o jeito de trabalho, porque teve momentos que eu não podia mais parar em pontos para vender. Então eu tinha que fazer entrega nas casas, então assim, tive que me adaptar bastante. Mas é aquele negócio, né? Você vai se reinventando. Né? O Brasil, cara, o brasileiro é fantástico, né? Na hora de se reinventar, na hora de fazer entrega diferenciada, então a gente, graças a Deus, a gente dá um jeito, né? Então, nisso, o que eu tinha mais duro, assim, é que, como eu tenho muito amigo que é cliente e é muito idoso, eu, quando não via um cliente idoso há um mês, eu ficava desesperado. Eu falava, a minha mulher falava, cara, você vai morrer, cara, você não vai... Eu falei, mas como que você já pega, é seu amigo?
Não, por exemplo, tinha isso, mas eu não sei se foi por causa da pandemia, mas tinha 2 senhorinhas que elas tinham uns 90 anos já, um pouco menos, assim, 80 e poucos, e elas eram amigas desde criança, e elas eram inseparáveis, elas iam na confiança, e elas, nossa, são pessoas maravilhosas. É difícil você ver, assim, desse jeito, assim. E só que uma já tinha câncer também, ela tinha, andava, você vê bastante, né? Nossa, você fica horrorizado. Quando você começa a ver muita gente, você começa a ver muito isso. E elas, depois da pandemia, eu nunca mais vi, nenhuma das duas, assim, até hoje, assim, eu sinto falta, eu falo, putz, que judiação, né? Tudo bem que elas estavam velhinhas, você estava sofrendo já, mas nunca mais vi. Desde o começo, na verdade, da pandemia. Teve um amigo meu que de 30 e poucos anos também, né? Renê, nós vamos continuar já. Já com essa história, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Você também não saia daí, que logo mais continuamos com essa história aqui, que o Renê tem muita coisa para contar para a gente ainda. Voltamos com Conversa Diária, conversando com o Renê Almeida. Ele aqui vai contar pra gente, inclusive, agora vamos entrar um pouquinho nessa área da parte esportiva, porque você anda o dia inteiro, né, praticamente, bastante. Durante todo o trajeto aí que você tá na sua história de vendas e todo esse período. Você pratica algum esporte? Nesse intervalo, inclusive, você estava comentando aí um episódio meio que marcante em relação ao seu pai. Conta pra gente. Meu pai, ele foi um pilar aí no desenvolvimento como atleta, né? Ele, quando eu era pequenininho, acho que eu devia ter uns 8, 10 anos, assim, eu falei, pai, quero jogar no gol, quero treinar no gol. Ele virou, ele falou, filho, tranquilo, eu vou treinar você vai ficar muito bom nisso aí, né? Tem interclasse, tudo. E ele passou um dia, um domingão inteirinho, chutando e treinando, e eu dando aquelas pontes e jogando na minha cabeça, né? Tava jogando maravilhosamente bem. Quando chega no final do dia, ele olhou pra mim e falou, o pai vai falar pra você, com muito amor, o pai te ama, mas desiste, filho, isso não é pra você, eu vou treinar você na linha semana que vem. Falei, não, pai, tranquilo, o senhor tem razão, né? O senhor também aí, né? Passou uma semana, passei um domingão inteiro treinando, na linha e jogando, isso com uns 8, 10, 9, 10 anos no máximo. Quando chegou no final do treino na linha, ele falou pra mim assim, filho, volta pro gol. Que pelo menos lá você se divertiu um pouco, mas olha, estude. Estuda bastante, vai pra escola, né? Porque vamos ver se sai alguma coisa. E já hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia, seguindo aí a trajetória, eu sou adepto 100% daquele exercício lá que eu falei, o sedentarismo, né? Eu tô tão sedentário que eu tô calculando quantas calorias eu gasto para mastigar. Que não é um exemplo para ninguém, lá, né? Rapaz. Eu também preciso fazer as minhas práticas aí, que eu tô também como um propósito, sim, que não é fácil. Para dizer que eu não faço caminhada, eu caminho bem rápido 3 horas da manhã para ir comer alguma coisa, né? Até porque se tem luz na geladeira, se tem luz na geladeira, né? O problema, às vezes eu vou fazer uns recheios, tem alguns recheios de trufa que eu faço, por exemplo, de prestígio. Eu faço e deixo marinando só o recheio, para ele pegar um pouco mais de gosto para eu usar no outro dia. Que eu prefiro, né, do que fazer antes. O problema é quando eu acordo às 3 horas da manhã e lembro que o recheio tá na geladeira. Aí vai metade, fusqueava. Verdade. Eu vou falar pra você. E é só você que faz. Você é casado, né, Renê? Só eu que faço. 13 anos de casado. 13 anos, tá completando. No dia 3/4 de 2012 foi que a gente se conheceu. E tá completando 13 anos que nós estamos juntos. E eu falei pra minha mulher hoje, falei assim, amor, você lembra, né, que quando eu tive um acidente, que você me apoiou, né, cheguei romântico, falei com ela. Depois ela falou, lembro. Eu falei, lembra quando eu perdi meu emprego, que você também me apoiou, me ajudou, não deixou eu desistir? Daí ela falou, eu lembro. Eu falei, então, amor, você dá muito azar. Bem romântico. Falei assim, nada romântico, né? Não, eu falei assim, dei uma flor. E aí eu descobri um negócio maravilhoso sobre as mulheres, né? Que eu descobri, assim, a partir desse momento, como que minha mulher fica brava pela linha da palma da mão dela. Se essa linha estiver vindo em direção à minha cara, é que ela tá meio chateada. E a história das mulheres que você falou que fica muito feliz quando encontra um determinado tipo de público? Amor. Feliz aniversário de 13 anos, te amo. Muito bom. Rosângela. Muito bom, Rosângela. Parabéns para você, viu? Felicidades para vocês.
Amém, muito obrigado. E ela ajuda você também nessa Não. empreitada aí de fazer as trufas? Não, ela vende semijoia, né? Ela começou vendendo a semijoia. Inclusive, eu vendo as minhas trufas, só que eu faço as entregas dela também. Então, ela tem que comprar caixa, tem que comprar as coisas, a gente meio que vai virando. Então, assim, eu faço entregas com ela, faço entregas para ela, levo no correio, e que ela vai fazendo para outras cidades entrega. Então, a gente, assim, e as trufas sou mais eu mesmo. Porque eu tenho o costume, ela é mais seriona, né? Ela vai trabalhar, ela tem aquele costume mais sério de sentar e fazer e tal. Eu, quando você olha pra mim, eu tô fazendo a trufa dançando, então não dá muito certo. Você sempre encara a vida de uma forma bem-humorada? Nossa, eu me divirto de tudo que tem, até quando tá nos perrengues lá. Eu tava falando antes de um amigo meu que era o Marcelo, daí ele falava, Renê, eu acho que eu tô passando meio mal, porque ele tinha asma, uma asma muito forte. Ele falava, e a esposa já tinha falecido, ele falou, eu acho que eu vou chegar perto e para junto dela. Eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus, não vai encher o saco dessa mulher, Marcelo. Fica aqui, cara, com a gente aqui, se ainda tem mais, né? Se divertir. Então, tudo que acontece, já aconteceu, ou vai acontecer, né? Mas vai ter um problema na frente. Cara, no final, nós não vamos estar aqui, né? Então, enquanto a gente está aqui, enquanto está vivo, enquanto tem. Se você. Eu falo isso para quase todos os meus clientes. Se você levantou e você está respirando, nada que você pediu para Deus é maior do que aquilo que você já recebeu dele. Não tem nada, 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 nada. Mas tá doendo, tá ruim, tá... a vida é isso mesmo, é dor, entendeu? Tinha uma menina que apareceu com um carro lá, deu uma quebradinha, eu falei, fique tranquila, só tem problema com carro quem tem carro. Tem um monte de gente que não tem carro. Quando dá problema no meu, lá, às vezes eu tenho que empurrar, tenho que fazer as coisas, eu falo, amor, fique tranquila. Nós temos carro, graças a Deus abençoa a gente trabalha, tem essa facilidade, e só não tem problema com isso com cachorro. Meus cachorros dá problema, eu falo, tenho 2 cachorros maravilhosas, só tenho problema com família, quem tem família. Então agradeça, cara, agradeça sempre. E, velho, canseiro mesmo e vai embora. Então, nesse sentido, eu pensei muito assim, o tipo de vida que eu queria ter, né? E eu falei, poxa, já que eu vou passar um tempo aí, se eu puder passar me divertindo um pouquinho, né? Se eu puder passar fazendo umas piadinhas, dando E umas não só se risadas. divertindo, você leva essa diversão para as pessoas também, né? Muitas vezes você chega para as pessoas e às vezes só não precisa nem fazer piada, só de tratar elas com uma educação, sabe, com muita educação, a pessoa se assusta. Esses dias até um cara, eu fui fazer uma entrega, acho que para minha mulher, de semijóias, daí na hora que eu cheguei, um porteiro me atendeu, eu falei, tenha uma boa noite, que Deus abençoe aí, que você tenha uma ótima semana. Ele ficou assustado, ele falou, cara, muito obrigado. Ele veio, quase me abraçou lá, falei assim, mas um pouquinho ele me beijava. As pessoas estão carentes de serem acolhidas, de ter uma palavra de afeto, um carinho, um respeito. Hoje em dia você percebe muito isso. Muito. As pessoas, que nem eu tinha falado, né? Tem os mendigos, as pessoas normais, as pessoas às vezes estão trabalhando muito, que chega ali, e às vezes é uma coisa fantástica, assim. Às vezes a mulher ou o cara tá com tanto problema que na hora dele falar, ele já resolve ali. Ou às vezes ele vê que também não era tão grande aquilo que ele tava, ele só precisava dar uma descarregada. E aí ele vem, às vezes o cara para ali no café, pede um cachorro-quentezinho ali enquanto ele tá esperando. Às vezes nem trufa ele vai comprar, ele só por enquanto tá esperando, ele para ali pra umas piadinhas ruins. Umas piadinhas ruins. Você ruins. Considera as piadinhas ruins, mas são o suficiente ali pelo menos para atrair o pessoal e fazer... A pessoa fala... rir um pouco. Tinha um dia que eu tava, por exemplo, eu tava vendendo assim, eu falei, não, aqui eu aceito cartão, débito, eu aceito carro, aceito produto aqui, tinha o jeito que você quiser deixar aí. Daí a mulher falou, você aceita marido? Eu falei, moça, só coisa de valor. Não vem com porcaria pro meu lado. Então, são piadinhas ruins de quinta série, né? Que você vai fazendo, você vai conquistando a pessoa, né? Não tem... O povo acaba... Você acaba tirando um pouco, às vezes você chega no final do dia ali. Um simples... Não, é muito legal, assim, as pessoas passam ali e elas estão cansadas, tá? Um simples boa noite, bom descanso. A pessoa, às vezes o dia dela foi um perrengue ali, que você vê muito cansativo. E isso daí... Então, às vezes você tá cansado. Tem até um segurança perguntou para mim esses dias, falou desse coisa. Eu falo, isso, quando você vai fazendo isso direto, vira hábito. Então, não importa às vezes se você tá triste. Você simplesmente faz. Você simplesmente passa e... Às você vezes vive até o presente? Um olho. Pode dizer que você vive o presente. Com certeza. Faço os planos, né? Penso, às vezes, no passado, né? Que gera um pouco de ansiedade. Tem que tomar muito cuidado. Lembro um pouco. Penso um pouco do passado, faço meus planos, ponho no papel, miro, mas tudo é feito aqui agora.
né? Não tem depois. E você, em relação ao futuro, o que você pensa sobre o futuro? Olha, eu pretendo... no começo eu tinha falado que a minha mulher, quando eu saí da faculdade, ela queria ir morar próximo a São Paulo. Nós voltamos por causa que eu tive que cuidar do meu sogro, né? Nós chegamos lá, na mesma semana ele passou mal, nós voltamos, ficamos 6 meses aqui. Passou esse tempo, a gente vivenciou a pandemia. Eu falei, amor, querendo ou não, aqui em Bauru já tem uma clientela. Se a gente vai para lá, eu não tenho, tá tudo fechado, eu não posso, né? Você vai procurar emprego. E eu voltei e fiz a minha clientela. E só que, até acabar a pandemia, ela estava falando, putz, eu queria ir lá, porque lá próximo de São Paulo é bom para emprego, ela fazia química. Só que nesse meio tempo, eu comecei a melhorar minha cartela de cliente, ela começou a se encontrar nas semijóias, ela começou a comprar, a fazer a marquinha dela, começou a dar certo. E assim, dá para viver, e assim, e a gente ama Bauru. Bauru é uma cidade maravilhosa, uma cidade que você tem tudo e você tem cara de interior. Você quer ir pro centro, pode ter transporte que for, mas você virou aqui, você tá ali. Você, vai pra Sorocaba pra você ver. Qualquer bairrinho é meia hora, cara. Aqui não, aqui você vai. Aqui o povo é legal, as pessoas falam, às vezes, né, o bauruense... Não, cara, o bauruense é fantástico, né? Tem bauruense estressado, né? Às vezes eu tô ali, eu falo muito boa noite, passa muita gente reto, as pessoas falam, cara, mas as pessoas nem falaram nada pra você. Elas estão correndo, elas estão... Não tem tempo. Às vezes elas têm que chegar em casa logo, tem que cuidar de pai, mãe, filho. Você não se sente ofendido quando isso acontece? Jamais. Você compreende? Eu não sou o centro, né, do mundo, eu tô bem longe disso. Então, a pessoa tá ali... não é falta de educação. Existe falta de educação, mas é muito pouco, se você for comparar, né? Quando você chega lá, você vê alguém pedindo, você vê alguma coisa, a maioria das pessoas fica, mesmo quando não ajuda, fica comovida. Então, assim, você vê o legal de você estar ali, em contato com uma realidade muito diferente, né? É que você vê, assim, a unidade acontecendo, mas você vê muita bondade. Você vê, assim, pessoas, assim, que às vezes você nem imagina. O que te motiva a continuar no seu trabalho, continuar no seu dia a dia com toda essa energia positiva, como você mesmo tem trazido aqui para nós, né? Com esse olhar, brincando, descontraindo, levando uma palavra amiga. O que te motiva? Olha, a parte da venda das trufas é porque eu amo isso, né? Uma vez uma mulher perguntou para mim, falou assim, por que você vende isso? Até brincando, falou, você não arruma empregos? Eu falei, olha, eu faço isso porque eu amo isso. Graças a Deus, dá um dinheiro para mim viver assim, minha vida é simples, né? Dá para viver, mas é porque eu amo esse contato mesmo com as pessoas. Eu acho que se eu ficasse só preso numa sala sem conversar com ninguém, isso ia acabar comigo, né? Quando eu comecei até a namorar, minha mulher falou assim, amor, você fala muito com as pessoas e às vezes tem gente que confunde. Eu falei, se você acabar com isso, você vai acabar comigo, porque gosto disso. Eu fui criado assim, né? A minha mãe, meu avô, né? A gente era agarrado ali, saía para tudo quanto é lado e conversava e batia um papo e conhecia pessoas, né? Conhece histórias, né? Eu trabalhei uma época em uma transportadora e os caminhoneiros que eu conhecia lá tinha tanta história maravilhosa que, falava, esses caras, eu não via a hora deles chegar pra ouvir, assim, sabe? Os caras andando e conhecendo. E tinha perrengue também. Você é um contador de histórias, também gosta de ouvir histórias por meio delas. Tem cada coisa do arco da velha. E até aproveitando, vamos fazer tipo um Pod TV aqui, onde eu jogo para você uma palavra e você responde. Pode ser? Pode, fica à vontade. Então vamos começar. Família. Família, para mim, é tudo. Para mim, não tem nada... A vida, ela só faz sentido por causa da gente com a nossa família, né? É o propósito, assim, né? Tirou dali, tudo é secundário. Mãe? Mãe, meu anjo, né? Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe fala assim, por mais que a gente tá, assim, ela tá em Botucatu total, a gente fala direto, minha mãe, ela não é a mãe só, ela é minha amiga mesmo, que eu sento e ali é 4, 5 horas sentado. Minha mulher nem gosta disso, às vezes, muito na casa dela, porque ela fala, cara, eu sei como é que você quer ter esse tempo com a sua mãe. Então eu vou lá, sento e a gente dorme ali no sofá, ali um de cada lado, batendo papo. É um anjo. É maravilhoso. É esqueleto. Meu pai, eu fui um pouco ausente, sim, do meu pai, né? Como ele foi separado, foi para outra cidade, sim. Mas ele era muito legal, assim, sabe? Era um cara muito divertido. Ele era engajado muito em Pardinho. Ele era locutor de uma rádio, chamava Paixão FM. Uma rádio comentário. Ele fez um musão de carretão, ele era muito envolvido com isso aí. E é uma das coisas que eu gosto, por causa do meu pai e do meu sogro. Eu sou apaixonado por música raiz, né? Tinha o Carreiro, essas coisas. Tempo atrás estava lá na árvore do Ferreirinha, lá, né? Que contaram a Ferreirinha. Uma música? Uma música? Rapaz, Ando Devagar, do Almir Sater lá. Acho que é esse nome. Eu sou apaixonado. Essa música pra mim.
Animal. Animal? Ah, minhas cachorras, né? Eu tenho a Nena e a Nala, que a Nena chama inenarrável, na verdade, né? Eu achei ela no meio do mato e eu ia doar. Eu ia doar os 4 cachorrinhos. E como eu não... Eu brincava, fazia uma brincadeira com a minha mãe, eu falava assim, mãe, tem uma cachorra aqui que é um amor inenarrável. Só que eu ia doar, porque eu morava na kitnet. E aí eu andava com ela por cima e pra baixo. Ô, inenarrável, vem cá, ela ia. E aí um dia falaram, chama ela de Nena. E aí passou 2 dias. Eu chamei ela de Nena e acabei adotando ela. Muito bacana. 2 outros 3, mas são os meus Muito amores bacana. também. E então, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem nos acompanha ou para quem, né, gostaria de seguir uma carreira como a sua. Enfim, né, de toda a sua história, do seu percurso, uma mensagem para quem está nos acompanhando. Qual mensagem você deixa? Olha, é assim, ó. Se você tiver um pouquinho de disposição e força de vontade, nem que seja para pegar uma paçoca e vender na rua, você nunca vai morrer de fome, né? Então, trabalhe para conquistar, faça os seus planos, mas viva no presente e trate as pessoas com muito respeito, com muito carinho, inclusive aquelas que são ruins para você. Inclusive aquelas... Um dia um cara me tocou, ele me tocou mesmo, foi muito arrogante comigo. Eu olhei para ele e falei assim, eu entendo o seu trabalho, me tocar alguém, né? Eu entendo que você tem que fazer o melhor. Eu desejo para você que você continue subindo no seu serviço, que você consiga cada vez carregar alguma coisa melhor. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui, porque até eu também tenho que ter meu ganha-pão, mas que Deus te abençoe muito, cara. Eu não tenho... só tenho que te respeitar, porque você está fazendo o seu trabalho, alguém está te mandando aqui. Não leva pro coração, né? Não, jamais. Ele tem que ganhar o pão dele, ele tem que levar o pão. Se alguém falou, cara, tem que tocar você de tal lugar, apesar de o lugar que eu estava ali era público, não tinha mais... Eu falei, mas você está fazendo o seu trabalho, você não está vindo aqui porque você é uma pessoa ruim. E esse cara, no fim, virou meu amigo, virou meu cliente, entendeu? Né? Então, assim, não importa. Às vezes a pessoa trata você mal, cara, trata bem. Lógico que você não pode dar margem quando a pessoa, ela te diminui demais, você faz essas coisas, você fica longe dessa pessoa. Mas sempre trata ela com muito respeito, trata ela com carinho, sabe? E sem querer nada em troca, só trata, entendeu? Porque essa pessoa também tem um dia estressante, essa pessoa também teve uma história, né? Se lascou às vezes bastante. Então, assim, só faz isso. Tome distância de algumas pessoas, mas sempre trate com muita educação e tenha um pouco de empatia. E, cara, tá ótimo. Muito bom, René, falar com você. Obrigada por você aceitar o nosso convite. Tô lisonjeado. Compartilhar um pouquinho da sua história, do seu dia a dia, né? Dessa sua alegria, inclusive, né? Dessa empatia que você leva para as pessoas, né? No seu cotidiano. Obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso bate-papo, no Conversa Diária. E fique sempre muito à vontade para retornar para conversar conosco. Amém. Que Deus abençoe todo mundo aí. Que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigada e sucesso para você. Amém. Para todos nós. E para você, o nosso muito obrigado que nos acompanhou até aqui. Fica o nosso abraço carinhoso e continue nos acompanhando, porque teremos muito mais histórias que vêm por aí. Tchau, um forte abraço.